Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Orun vai ao quarto de Afif para responsabilizá-la. Ele diz que não sou mais um membro de Demira, então vou desistir do meu sobrenome. Afif, por outro lado, não sabe o que dizer a princípio e você não pode fazer isso com ela. O sangue de Demira corre em seu sangue, ele diz, você não pode trair sua linhagem. Orun não importa mais, se ser de Demira é a fazer o que você faz, ele vai até Ira dizendo não quero o sobrenome dele e atira da mansão segurando a mão dela. Então eles vão juntos para o jardim. Orun lentamente solta a mão de Ira. Orun diz que não haverá divórcio. Ira diz que conversamos assim. Orun o interrompe e diz que eu sei de todos os fatos e você quer ir embora por causa da minha mãe. Ira apenas fica lá sem dizer nada. Nusa vai até Afif e pergunta o que aconteceu com ela, mas Afif diz que não quero conversar, me deixe em paz. Não importa o que você faça em Nusa, eles estão apaixonados um pelo outro, nada pode impedir o amor. Se meu irmão disser que você sabe mais, ele o fará, diz ele. Afif chora nessa hora. Nesse momento, Ira e Orun sentam no banco e começam a conversar. Orun, você cometeu um erro ao não me contar. Nós vamos esquecer isso. Ele diz que você vai me dizer, não importa o que aconteça, temos um acordo? Ira começa a pensar. Orun conta o que aconteceu quando a viu nesse estado. Ira diz que você estava falando sério quando disse a ele agora. Orun diz a ele, deixe isso para mim. Enquanto isso, Afif tem um colapso nervoso. Eda não é diferente dele. Eda começa a chorar em seu quarto. Por outro lado, Priyan diz para consolá-la, aceite-se, nós tentamos de tudo, talvez ela ame outra pessoa também. Eda também o abraça dizendo o que você está dizendo. Ira foi até seu quarto. Ele diz para si mesmo, vamos continuar de onde paramos, o que Dona Afif fará. Então Moisés vem. Ira diz que você prometeu a ele que não contaria. Moisés diz a ele que quando você está muito chateado, eu não te machuquei. Ira diz que tudo bem, não se preocupe Musa diz que estou muito feliz que você o perdoe. Enquanto isso, Afif tem um colapso nervoso em seu quarto chorando e pensando no que Orun disse. Ele começa a tremer nervosamente. Ele vai até a porta e quer sair, mas não sai. Priyan leva Eda para fora da sala para lavar o rosto. Afif vai até o quarto de Ira. Eda acha que Afif vai ficar bravo com Ira. Afif fica à frente de Ira e uma mãe se dedica à felicidade dos filhos. Tudo o que fiz até agora, fiz pela felicidade de meus filhos. Eu admito, o que eu disse pode ter saído um pouco da trilha batida. Almonde diz que você está determinado a ter um casamento permanente. Naquela hora, Eda os escuta da porta e ouve isso. Ao ouvir isso, Eda fica sem saber o que fazer. Ira olha para Afif sem dizer nada. Afif vira as costas e sai da sala. Ira se alegra dizendo que disse algo bom depois de sair. Orun pensa que Ira está segurando sua mão no escritório. Orun está muito feliz por ficar com Ira. Orun conquistou a vitória à sua maneira. Então seu telefone toca e ela organiza uma refeição. Então Ira vem até ele. Ira está feliz. Orun diz, diga a ele que algo aconteceu, estou ouvindo. Ira diz que Afif acabou de entrar no quarto. Quando Orun ouve isso, ele fica com raiva e diz o que é. Ira não é o que você pensa. Desta vez ele fez algo bom. Ele diz algo muito importante. Orun pergunta o que ele disse. Ira diz que ele disse a ela para ter um casamento permanente. Quando Orun ouve isso, ele diz que estou feliz por ele aceitar a verdade, mesmo que seja difícil. Ira, eu queria que você soubesse. Ele sai da sala dizendo corrida do seu negócio. Depois que Ira sai da sala, ela diz que nosso casamento é real. Depois,
Orun segue para Afif. Estou satisfeito por você ter percebido seu erro e feito as pazes com Orun. Afif. Almond, você deu esse passo e não vou mudar meu sobrenome. Chega a tocar no ombro de Afif, dizendo que, não só isso, mas também que vai continuar nossa linhagem. Sai da sala dizendo que vai ser confortável para ele. Afif ficou chocada com o que ouviu. Orun saiu da sala. Eda, por outro lado, fica sabendo que ele saiu do quarto de Afif. Eda perdeu completamente a cabeça. Depois disso, Ira entra feliz em seu quarto. Mas Eda está esperando por ele na sala. Ira se assusta ao vê-lo. Eda caminha até ele e diz: como você consegue fazer isso? Me diga como você consegue ativar todos. Ira diz que não estou fazendo nada com ele. Eda, você está fazendo um feitiço nela? Orun deveria ter sido meu? Eu o amo desde a minha infância. Então ele diz que você veio e estragou tudo. Ira tenta acalmá-la, mas Eda diz: louca, como você fez isso com ela? Como você se apaixonou por Orun? Eles te ensinaram essas coisas no deserto. Ira não aguenta mais e dá um tapa em Eda. Eda também ataca Ira, dizendo que ela vai te matar. Todos que ouvem os sons entram na sala. Orun sai de seu quarto e agarra o braço de Eda e tira de cima de Ira e diz: o que você pensa que está fazendo? Eda disse que sua esposa começou com ele e ele me deu um tapa. Acalmem-se todos em Afif, o que se passa? Ele diz: me diga. Orun grita que não há necessidade. Eda e Priya estão deixando esta mansão imediatamente. Quando Eda e Priya ouvem isso, eles não sabem o que fazer. Orun diz a Sevket para levar Priya e Eda para suas casas imediatamente. Sevket diz que estou preparando suas coisas imediatamente. Orun diz severamente: eles devem pegar suas coisas mais tarde e sair imediatamente. Eda e Priya vão para seus quartos. Eda age como se fosse louca. Orun e Ira foram deixados sozinhos em seus quartos. Orun pergunta a Ira se algo aconteceu com você. Ira estava com muito medo. Depois, Nusa chega e diz que não entende o que Eda fez. Depois, ele vai para seu quarto, dizendo a Ira para descansar um pouco. É verdade que depois que ele saiu, dei um tapa em Ira Orun e pude suportar qualquer tipo de tortura. Mas ele diz que não deixarei minha honra falar. Orun diz que eu sei que você me esfaqueou também. Ira diz que não fiz de bom grado. Orun passa creme no braço machucado de Ira, dizendo que você fez um pouco, eu mereci, e diz a ela que Eda não vai mais ficar na mansão, você não vai mais reencontrá-la, descanse um pouco e depois se prepare para a noite. À noite, Ira e Ali esperam por Orun no salão preparado. Quando Orun chega, seu telefone toca e diz que vai trabalhar. Mas Ali está muito chateado com esta situação. Quando Orun vê que ele está chateado, ele diz que Moisés irá levá-lo esta noite. Ira diz que não será você, mas Orun diz que quando eu vier, iremos juntos. Depois, Musa sai para levá-los ao iate. Ali os interrompe no caminho, dizendo que meu banheiro chegou. Ira deixa Ali sozinho ali e quando vira as costas, vê que Ali não está. Quando Ira vê que ele não está, ela entra em pânico e grita Aliço. Junto com Musa, eles começam a procurar por Ali. Quando Ira não consegue encontrar Ali, ela entra em pânico. Então ele vê Velas e Orun atrás da árvore. Ira diz para si mesma que este é o meu sonho e começa a caminhar em direção a Orun. Todos concordaram e surpreenderam Ira. Aqui Orun está esperando para propor a ela. Ira se move em direção a Orun através das velas. E ela pergunta a ele onde está Ali. Orun diz a ele que Ali está seguro, não se preocupe Musa e Ali os seguem. Orun tira o anel do bolso e entrega para Ira, quer mesmo casar comigo? Quando Ira ouve isso, ela fica muito feliz e diz que sim. Orun e Ira agora estão realmente casados. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!